E aí, galera? Estamos aí então na nossa sexta aula de Química Agrícola, tá? E hoje vamos entrar de fato na interpretação dos resultados da análise de solo e a recomendação da adubação, tá? Então, vamos lá. Como fazer a recomendação da adubação em si, né? Realmente, o produtor vai chegar lá, você vai ser contratado, você vai fazer uma coleta do solo de determinada propriedade, você já sabe fazer isso. Você vai enviar para o laboratório, você vai receber essa análise e com a ajuda do manual, né, a gente vai fazer a recomendação da adubação. O que eu preciso olhar, o que eu preciso estar atento aí para fazer essa recomendação. É isso que a gente vai estar olhando hoje, tá bom? Então, de novo, pessoal, se vocês tiverem interesse nesse livro aqui, me avisa, porque isso aqui, para qualquer um que for trabalhar aí na área, que tenha, né, parentes produtores, ou que queira fazer uma agronomia, vai ter que ter esse livro de um jeito ou de outro, se for trabalhar aqui no estado do Paraná. Então, né, aproveita quando está barato ele, vocês podem entrar direto em contato com a universidade, é bem fácil de conseguir ele, tá bom? E é isso aí, vamos estudar e vamos ver como utilizar esta belezinha aqui. Bora, copia. Bom, pessoal, para fazer a recomendação da adubação, a gente vai ter que fazer a interpretação do resultado da análise de solo, tá? E a gente tem que entender um conceito, que é o conceito do nível crítico, de determinado elemento no solo, tá? O que seria esse nível crítico? Então, vou ler aqui o que é a definição do nível crítico, né? O teor do nutriente no solo, que proporciona o máximo retorno econômico, é um pouco inferior ao que proporciona a máxima produtividade. Tá? Deixa eu mostrar esse gráfico aqui. Então é o seguinte, a gente vê essa curva aqui, a curva de produtividade, em relação à quantidade de nutriente que eu vou colocando para a minha planta. Então do lado esquerdo ali é a quantidade de nutriente que eu vou colocando, e essa curva é a curva de produtividade. Então vocês veem que no início da curva a gente começa a um pouco de adubo que a gente coloca, a planta responde muito bem já. Só que é longe ainda do potencial produtivo que ela tem. A gente vê que quanto mais alto a gente chega, essa curva ela começa a tendenciar a se estabilizar. O que isso aqui está significando? Eu estou colocando adubo, colocando adubo, colocando adubo, e a curva está montante, então ela está produzindo cada vez mais. Chega um determinado ponto em que eu continuo acrescentando adubo, né, em quantidades altas, mas a produtividade da planta, essa produtividade ela não aumenta proporcionalmente com a quantidade de adubo que eu estou colocando. Então embaixo aqui a gente tem a quantidade de fósforo que eu estou colocando no solo, e do lado esquerdo a gente tem o que seria o incremento, né, a produtividade que eu estaria ganhando. Então a gente vê que a curva, a gente puxa um monte para a direita da adubação, né? E a gente tem um pouquíssimo ganho, um pouco ganho em produtividade dessa planta. Entenderam? Então a gente tem ali a linha tracejada, que seria justamente esse nível crítico. Então o que é? É o nível em que eu colocar adubo ainda compensa. Se eu começar a aumentar, a colocar mais adubo do que aquele ponto ali, a minha planta até vai produzir um pouquinho mais, mas eu tenho que colocar muito adubo para ela produzir um pouquinho mais. Aí não é economicamente viável, tá? Então esse nível crítico, ele é definido como o teor do elemento no solo capaz de proporcionar 90% da produção máxima. Então, os últimos 10% para você aumentar a produção máxima da tua planta, sai muito caro. Por quê? Porque essa curva ela já está bem mais deitada. Então, tem que colocar muito adubo para ela subir um pouquinho a produtividade. Então, geralmente a gente considera que 90% desse potencial já é o suficiente. Tá? E nisso chega no nível crítico, onde compensa colocar adubo para o ganho de produtividade que ela está tendo.
Passou desse nível crítico, eu tenho que colocar muito adubo para ela aumentar só um pouquinho, entendido? Então vai chegar a tua análise de solo, tá? E você vai olhar nessa análise de solo que algumas têm e outras não, uma interpretação. Vai estar lá determinado nutriente, ela vai estar dizendo se aquele nutriente está num nível muito baixo, médio ou muito alto, tá? Não vão por essas análises que vêm do laboratório. O laboratório ele é assertivo no, na quantidade, tá? Mas essa interpretação faça por essa tabela aí que eu estou mostrando para vocês agora. Não é uma tabela, né? Por esse parâmetro, né? Então a gente tem aí, ó, interpretação das análises de solo. Muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto e condição a evitar. E a gente vê que cada um deles tem um nível, né? Então, muito baixo é o teor que proporciona até 40% da produção máxima. Então, se eu tenho nutriente ele está muito baixo no solo, significa que a minha planta só vai ter potencial de atingir 40% da produção máxima, se eu não fizer adubação. É isso que está falando. Então vai lá e o potássio está. Quando a gente olha a quantidade que tem no potássio, a gente vai numa tabela, vou mostrar para vocês, aí vai estar lá o teor e eu vou ver, poxa, está muito baixo, né, de acordo com essa tabela aqui. Se está muito baixo, por mais que todos os outros nutrientes sejam disponibilizados para a planta, essa planta só vai produzir 40% da produção máxima. Lei de Liebig, galera. Lembram da lei de Liebig? Um elemento só pode comprometer a produtividade. De repente eu tenho todos os outros nutrientes com teor alto a muito alto, mas o potássio está muito baixo. Eu dificilmente vou conseguir passar de 40% da produtividade daquela planta, por causa de um nutriente só. Tá? Do mesmo jeito, ele pode estar baixo, aí eu vou alcançar de 40% a 70%, médio de 70% a 90%, alto de 90% a 100%, muito alto. É teor que pode proporcionar limitação do desenvolvimento da planta. Né? A condição a evitar é o teor que pode proporcionar decréscimo na produção. Ocorre desequilíbrio nutricional, você pode estar promovendo salinização do solo, que é o excesso de nutriente no solo que a gente vai ter um meio mais salino do lado de fora da raiz. Aí a raiz vai perder água para o solo em vez de absorver água. Então a gente tem a condição a evitar, cara, a todo custo. Se está muito alto, atenção, você não vai colocar adubo ali se já está muito alto, beleza? Alto, dificilmente. Você vai fazer adubação quando está médio, baixo ou muito baixo, de acordo com o que a gente vai analisar aqui na análise de solo. Claro, também a análise, o manual, ele leva em consideração a produtividade que você vai ter. Você tem que repor aquela produtividade. Então, sempre vai ter aí um teor de nutriente a ser acrescentado no solo, tá bom? Olá, pessoal. Vou tentar tremer pouco aqui, né? Para mostrar para vocês. Até preferi assim do que tirando foto e mostrando, que eu mostro realmente como que é trabalhado aí com o manual, né? Então a gente tem aqui o manual e aí agora na imagem a análise de solo que a gente recebeu, tá? Não vamos nem falar da cultura nada ainda, tá? Vamos dizer que eu fiz aí 2 profundidades, tá? Então tem aí de 0 a 20 e 20 a 40. Então já dá para tirar alguma base, né? Isso aí foi feito, eu fiz isso aí com uma área de plantio de uva, mas a gente vai fazer aí para outras culturas também, né? Só vamos aproveitar essa análise, que ela tem tudo, tá? Bem certinho, tem análise física e análise química, tem uma areia de argila e tem uma análise química básica aí, tá bom? Então, manual de adubação. Primeira coisa que a gente vai ter que ver, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Então a gente vem aqui, né, no índice. Então o índice a gente tem, ó, quase que um resumo do que a gente teve nessas primeiras aulas aí, né? Essas 5 aulas. A avaliação da fertilidade, que vai estar dizendo como fazer a coleta do solo,
Aqui um capítulo sobre acidez, o tipo dos adubos, isso aqui é interessante, né? Para a gente saber. Tipos de estratégia de adubação, então adubação de prescrição, corretiva, né? Vários tipos de adubação. E aqui começa daí por espécie, então por planta, né? Então é para aqui ó, calagem e adubação para as principais espécies de cereais cultivados no estado do Paraná. Então arroz, aveia, milho, trigo. Calagem e adubação para as principais espécies oleaginosas. Então a gente tem amendoim, canola, soja. Aí a gente vai saber, eu vou fazer a recomendação para soja. Eu vou lá na página 215 e acho a soja, né? E daí vai estar tudo certinho, separado por planta, tá? E uma parte muito importante que a gente vai ter no manual, a gente sempre vai ter que estar indo lá, é aqui, ó, interpretação dos resultados da análise de solo, tá? Então a gente vai receber a análise de solo, a gente precisa fazer a interpretação dos resultados. Então a gente vê aqui página 79. Aí deixei aqui meio marcado já. Página 79 é a aula de hoje, né? Interpretação dos resultados da análise de solo. É o que eu mostrei para vocês ali, ó. Muito baixo, baixo, médio, daqui que eu tirei. Aquela curva mostrando quanto eu vou colocando, quanto colocaria de adubo e a resposta que a planta tem, né? Então ela vai um pouquinho de adubo, uma alta resposta. Estou colocando aqui muito adubo e ela diminuiu muito a resposta. Continuo colocando adubo aqui, a resposta não tem nenhuma. Dali a pouco ela começa a baixar, começaria a baixar por excesso de nutriente. E aqui eu tenho as tabelas, tá? Então aqui, ó, por exemplo, um nutriente, cálcio. Então ele dá aqui, ó, se tiver menor do que 0,5 centimol carga por decímetro cúbico, está muito baixo. Se o cálcio tiver entre 2,1 e 6 centimol carga por decímetro cúbico, ele está alto. Entenderam? É só olhar qual que é o valor que está na minha análise, encontrar ele aqui e descobrir se ele está muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, ou condição a evitar. Nessa tabela aqui, a gente sempre vai olhar muito cálcio e magnésio, quando a gente for fazer a calagem. Então a gente vai ver se o cálcio está muito baixo, o magnésio, só para ver se a gente vai trabalhar com o dolomítico ou com o calcítico, né? Qual tipo de calcário que eu vou trabalhar. E a matéria orgânica, a gente vai olhar muito aqui para correções nitrogenadas principalmente. Então sempre que a gente for fazer uma adubação nitrogenada, a gente vai estar olhando aqui a matéria orgânica. Aqui a gente tem para o fósforo, então aí sacou? N, P e aqui para o potássio. Então NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Aí mesma coisa, a quantidade em centimol que vai estar na minha análise, eu vou encontrar ele aqui e vou dizer se está muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Mesma coisa para o fósforo. Então, e é legal que tem até separado, né? Se for olerícola, eu vou trabalhar com essa coluna. Se é uma espécie florestal, vou plantar pinos, eucalipto, eu vou olhar essa coluna. Se é pastagem, eu vou olhar essa coluna. Todas as outras culturas eu vou olhar aqui. E aqui eu tenho a quantidade de argila. Então, 250 gramas por quilo seria 25%. 25% a 40%, mais do que 40%. Show? A gente vai, nos exercícios práticos, vai entender melhor, tá bom? E aqui, nutrientes, né? Alguns micro também. Então, boro, cobre, manganês, zinco, também vão ter taxas de alto, muito alto, baixo. Quando que eu olho aqui? Quando a análise me falar, tá? Então, quando a análise mandar eu olhar aqui, eu vou olhar. A gente vai fazer exercício agora e vai ficar mais fácil da gente entender. Então, essas 3 páginas aqui, essas 4 tabelas, elas são extremamente importantes para a gente fazer a recomendação, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui, vamos fazer duas com a mesma análise de solo, tá?
com essa análise aqui, então, mostrando aí para vocês que eu tenho duas profundidades, A e B, beleza? Vamos concentrar na profundidade aí de 0 a 20. São duas parcelas, né? Tem parcela A e parcela B. Vamos fazer o seguinte, a gente vai... essas duas parcelas são duas áreas distintas, né? E na parcela A gente vai plantar milho, na parcela B a gente vai plantar soja, beleza? Duas culturas de verão aí, vamos fazer a recomendação para cada uma. A gente vai ter que fazer tanto a calagem quanto a adubação. Então a gente vai fazer o cálculo para adubação e calagem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Muito simples, peguei lá aqui no início do livro, né? Fui lá na introdução, vi lá a milho, página 182, beleza? Milho, página 182. E eu vou fazer essa recomendação de adubação e calagem. Vamos lá, então tá aqui milho, tá? Vamos lá, então a gente sempre começa pela calagem. Então vamos ler o que está escrito aqui, né? Aplicar o calcário para elevar a saturação por base para 70%, sempre que esta estiver abaixo de 60%. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui um esquema. Então, o que é, olhando aí a análise, né? Então a gente tem a área A e a área B. Então eu tenho aqui uma propriedade. Aqui no meio tinha a passagem de um rio, beleza? Aí a APP de um lado, a APP do outro, tal. Então eu tirei as análises, tirei aqui as análises simples, né? E isso aqui me gerou um resultado que é a minha parcela A. Aí tirei aqui outras análises simples, fiz uma composta, mandei para o laboratório, parcela B. Então tem a parcela A, parcela B. Na parcela A eu vou plantar milho e na parcela B eu vou plantar soja. Tá bom? Então milho na parcela A, soja na parcela B. Então, a primeira aqui vamos fazer a parcela A. Então, vamos lá, parcela A. A parcela A, então eu vou plantar milho. A primeira coisa que eu vi aqui, ó, para calagem, aplicar calcário para elevar a saturação de base a 70% quando essa estiver abaixo de 60%. Vamos lá, então o meu V2 para o milho, o meu V2 é igual a 70%. Essa é a saturação de base que eu quero para o milho, tá? Então vamos lá. Ver qual que é a gente vai fazer, vamos interpretar só de 0 a 20. Aí eu fiz de 20 a 40, porque o original dessa análise de solo aí era para um plantio de cultura perene, né? E quando a gente vai fazer aí para soja, para milho, a 0 a 20 é o suficiente, tá? Então, vamos considerar só de 0 a 20. Na parcela A, eu vejo ali que a minha saturação de base atual, meu V1, é igual a 27%. Então aqui, ó, eu elevo a 70% quando estiver abaixo de 60%. Está bem abaixo de 60%, está 27%, tá? Então, a gente vai fazer a recomendação da calagem agora, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer a recomendação de calagem, para mim saber a quantidade de calagem, tem a fórmula. Qual que é a fórmula? Necessidade de calagem é igual a minha CTC vezes V2 menos V1 sobre PRNT. Isso aqui se a minha CTC estiver em centimol. Se ela estiver em milimol, eu multiplico por 10 aqui embaixo. Mas como a gente pode ver,
A CTC aqui, ela está em centimol, beleza? Depois da soma de base ali, aquele T é a CTC. Então vamos lá, segue o baile. Então vamos lá. A minha CTC, eu tirei da forma ali, né? A minha CTC é aquele T ali. Ah, professor, pô, que sacanagem, por que que tá um T só? Cara, depende do laboratório que tá mandando, a gente já conversou sobre isso. Então, para mim ter certeza, né, o que que é a CTC? É minha soma de base mais o hidrogênio mais alumínio, né? A minha soma de base, aqui está 2,03, mais o hidrogênio mais alumínio 5,4. Isso aqui dá quanto? 7,43, né? Que é o que está ali o T. O que? Centimol carga por decímetro cúbico. Tá bom? Como é centimol, aqui embaixo eu não preciso multiplicar por 10, é só fazer direto. Então vamos lá. Minha necessidade por calagem é igual minha CTC 7,43 vezes minha V2 70 menos 27 sobre o meu PRNT. Qual que é o PRNT? Então, o PRNT a gente vai usar esse calcário aqui. A gente procura aqui o PRNT, então o PRNT 85. Beleza? Igual, vamos lá. Então, esse resultado aqui, 70 menos 27 vezes 7,43 dividido por 85, dá 3,75 toneladas por hectare de calcário. Tá bom? Qual calcário? Esse calcário com PRNT 85. Em qual área? Na área A. Ah, vou aplicar a mesma coisa na área B, professor? Não, vamos ver que é diferente, tá bom? Mas primeiro, vamos esquecer aqui a gleba A e a gente está fazendo a recomendação só. Esqueci aqui a gleba B, né? Vamos fazer a recomendação só para a gleba A, tá? Então, beleza. Para calcário, é isso aqui. Sem erro, bem tranquilo, corrigir aí. E agora a gente volta pro manual. Então, vamos lá. Adubação nitrogenada para cultivo de milho no estado do Paraná. Isso aqui está dizendo como que eu vou fazer essa adubação, tá? Quanto que eu aplico em cobertura, quanto eu aplico depois, mais o total, quanto que eu preciso aplicar no total de nitrogênio. Então tem aqui, ó, produtividade de grão esperada. Aí eu tenho aqui, ó, isso aqui é muito importante, cultura anterior. Era uma gramínea ou era uma leguminosa? Tá confuso, calma, calma, não se desespere. Então aqui, ó, produtividade esperada. Bom, isso aqui é mais ou menos assim, galera. Minha região, a variedade de milho que eu estou trabalhando, o potencial dela produtivo é de 13 toneladas por hectare. Tá? É o potencial da cultura na minha região. Se o potencial que eu tenho é de produzir 13 toneladas por hectare, eu não vou adubar esperando produtividades maiores do que 16 toneladas por hectare. Entendeu qual que é a ideia? Eu vou fazer adubação em função do potencial da área. Não adianta. Se eu fazer uma adubação para 16 toneladas, mas a minha semente não tem o potencial genético para atingir essa produtividade, a minha região não tem condições climáticas para atingir essa produtividade, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar gastando dinheiro, porque eu vou adubar para 16 toneladas e eu vou colher no máximo 13, de qualquer maneira. Então, a ideia, o que é? Beleza, eu vi que a minha semente, a média de produtividade na minha região é de 13 toneladas por hectare. Então eu vou adubar para produzir 13 toneladas por hectare. Tá? Então eu venho aqui e coloco, bom, a minha produção esperada
produtividade esperada é igual a 13 toneladas por hectare, tá? Isso aqui é o passível, é o que tem potencial de produzir, tá bom? Isso aqui, tá? Quando vocês forem técnicos, vocês vão atrás para descobrir. Na prova, eu vou dar, tá? Então vamos lá, voltamos aqui. Então, como é 13 toneladas por hectare, agora é muito simples, né? Aqui, ó, nitrogênio em quilos por hectare. Se eu quero produzir 13 toneladas por hectare, ou eu vou aplicar 181 quilos de nitrogênio por hectare, ou 121 quilos de nitrogênio por hectare. Tá? Se eu quero produzir 13 toneladas. Bom, eu vou usar 181 ou vou usar 121? Depende disso aqui, ó. Cultura anterior. Então, antes de plantar no verão que antecedeu essa cultura de... No verão não, né? Na cultura de inverno, no caso, que produziu a cobertura para fazer a adubação verde para o milho, era uma gramínea ou era uma leguminosa? Entende? Eu plantei... é saber se é uma fabácea ou uma poácea, né? Mas no caso aqui, bom, era uma gramínea, então na cultura de inverno eu tinha aveia, tá? Eu produzia aveia para fazer a cobertura verde, para fazer a palhada, para plantar o milho em plantio direto, tá bom? Então eu usei aveia, eu não vou vir aqui na linha da leguminosa, eu vou vir na linha da gramínea. Então, era uma aveia, então eu anoto. Antecedente gramínea, tá? Então isso aqui eu vou dar para vocês. Então aqui eu sei que era uma gramínea, eu quero produzir 13 toneladas por hectare. Quantos quilos de nitrogênio eu preciso colocar por hectare? 181 quilos de N por hectare. Difícil, né? Então vamos lá, nitrogênio igual a 181 quilos por hectare. Do que? De nitrogênio. Por que de nitrogênio? Depois a gente vai ver o seguinte, eu tenho diversos adubos que contêm nitrogênio, mas dentro de cada adubo eu tenho quanto daquele adubo é nitrogênio. Eu vou ter que fazer uma série de X. Isso é a próxima aula, tá? Hoje a gente vai ver quanto de nitrogênio, quanto de fósforo, quanto de potássio a gente vai colocar, tá? E na próxima aula a gente vai ver os adubos que eu utilizo para fazer a recomendação final daí, tá bom? Então vamos lá. Então fiz a recomendação do nitrogênio. Próxima tabela, fósforo. Adubação fosfatada para cultivo de milho no estado do Paraná. Produtividade de grão esperada. Bom, se eu quero produzir 13, aqui não vai mudar. Então, eu continuo nas 13 toneladas por hectare. Tá bom? Então, é dentro dessa coluna aqui que eu vou trabalhar. Beleza? É aqui dentro que eu vou trabalhar. Bom, qual desses... Ou é 131, 111, 91, 71, ou não vou aplicar nada, né? Como que eu vou determinar isso? Eu preciso saber se o meu fósforo no solo está muito baixo, médio, alto, muito alto, ou em condição evitar, que é o que a gente viu no começo da aula. Beleza? Então eu vou lá na tabela do fósforo para ver quanto que ele está. Eu vou olhar na minha análise e vou ver como que ele está no solo. Então eu vou lá na minha análise aqui, eu vou procurar o fósforo na minha parcela 1, na profundidade 0 a 20. Então veja aqui, ó, o meu fósforo, vou anotar aqui, o meu fósforo, ele tem 1,1 gramas
1,1 grama. Miligrama por decímetro cúbico. Isso aqui é o meu fósforo, tá? A minha condição atual no solo é isso aqui, 1,1 miligrama por decímetro cúbico, que é o que vocês podem ver aqui na análise, tá? Agora eu vou lá na tabela do fósforo. Então vamos lá. Fósforo. Eu tenho aqui diversas opções, né? Então, em função da argila, se é uma cultura olerícola, ou se é uma cultura florestal, ou se é uma pastagem. Bom, não é olerícola, não é florestal, não é pastagem. Então, vou determinar o fósforo em função da argila. É ir olhando e eliminando, né, galera? Então, beleza, eu vou olhar o fósforo em função da argila. Eu tenho aqui, ó, menor que 250 gramas por quilo, entre 250 e 400 e maior que 400. Isso aqui é a mesma coisa que dizer grama por quilo, 250 gramas por quilo equivale a 25%. Então, é a mesma coisa que dizer menos que 25%, de 25% a 40% e mais do que 40%. Bom, vamos ver na minha análise quanto que está de argila. Eu tenho 138 gramas por quilo, tá? 138 gramas por quilo equivale a 13%. Então, minha argila está igual a 13%. Pessoal, é melhor ir anotando tudo, porque depois você não se perde, beleza? Você consegue voltar e ver. Então, isso aqui é um 13, tá? Acredita, 13%. Então, minha argila está em 13%. Volto lá na tabelinha do fósforo. Bom, 13% é menor do que 25%, tá bom? Menor do que 25%, então eu tenho ali, ó, ele está em 7,1 miligramas por decímetro cúbico. 7,1, galera, tá? Confundi antes, tava lá, só escrevi errado, beleza? Então, 7,1 miligramas por decímetro cúbico. Então, o nível de fósforo no meu solo, ele está baixo. Então, o fósforo, volta aqui, meu fósforo está baixo. Tá bom? Agora volto aqui para a tabela. Meu fósforo, tá bom? Que é o que eu estou olhando. Ele está baixo e eu quero produzir 13 toneladas por hectare, beleza? Se ele está abaixo, 13 toneladas por hectare, quantos quilos de P2O5 por hectare eu vou colocar? Tá aqui, ó, o que eu vou colocar. Então eu vou colocar baixo 13, 131 quilos por hectare de P2O5. Então meu fósforo é igual a 131 quilos por hectare de P2O5. Beleza? Então, quando eu for comprar um adubo, eu vou ver quantos por cento de P2O5 ele tem, para ver quantos quilos desse adubo eu preciso colocar para colocar 131 quilos de fósforo. Tá? Vamos em frente. Agora a gente vem pro potássio. Beleza? Vamos ler aqui. Quando a dose de K2O for superior, isso aqui está falando da aplicação, né? For superior a 60 kg por hectare, aplicar essa quantidade no sulco e o restante em cobertura, juntamente com a primeira adubação nitrogenada de cobertura. Então, provavelmente eu vou estar usando uma semeadora de plantio direto, né? E 60 kg por hectare no máximo eu coloco no sulco. A mais do que 60 quilos por hectare, aí eu jogo em cobertura junto com o nitrogênio. É isso que isso aqui está falando. Por quê? Para não ter uma superdosagem de K2O, de potássio, na linha de plantio. Tá? Isso aí pode trazer a fitotoxicidade para a planta. Então, no máximo, 60 quilos por hectare na linha de plantio.
O restante em cobertura. Isso se for maior do que 60 quilos. Vamos ver quanto que a gente vai aplicar de fato? Então vai lá. Eu preciso saber a minha produtividade esperada, então eu sei que é 13 toneladas por hectare. É alguma coisa nessa coluna aqui que eu vou aplicar. Tá? O que eu preciso saber? Se o meu potássio está muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, ou condição de evitar. Vamos lá ver. Voltando aqui para a recomendação. Então, potássio. Meu potássio, ele está na minha análise de solo ali, ó, 0,11 centimol por decímetro cúbico. Tá bom? Agora vamos olhar na tabela como é que tá. Bom, tá aí a tabela. Potássio trocável, potássio pH. O que é importante ver aqui é se a cultura que eu vou aplicar, ela é uma olerícola, alfafa ou café. Não, é milho. Então eu vou utilizar a primeira coluna, tá bom? Aí eu tenho muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto e condição de evitar. 0,11 é menor do que 0,06? Não é. Ele está entre 0,06 e 0,12? Tá. Então o meu potássio também está baixo. Tá bom? Hoje, na análise de solo, é isso aqui. Ele vai aparecer lá como baixo. Aí eu volto para a tabela do potássio. Eu chego aqui em 13 toneladas por hectare, que é o quanto que eu quero produzir. E eu sei que ele deu baixo. Baixo, 13 toneladas por hectare. Também, meu potássio, 131 quilos por hectare de K2O. Beleza? Isso aqui é o que eu preciso adubar. Isso aqui eu preciso colocar de calcário, isso aqui eu preciso colocar de nutriente. Então isso para milho, para a recomendação do NPK. A gente vai ter aí algumas aulas para frente também, questões de análise foliar, momento e tal, mas por enquanto o mais importante é isso aí, para a gente fazer na próxima aula já a parte de escolha do adubo que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar um formulado, a gente vai formular o próprio adubo, aí a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. E agora vamos fazer então o talhão B para a cultura da soja, beleza? Então vem aqui soja, beleza? Calagem e adubação para as principais oleaginosas aí de feijão cultivado no estado do Paraná. Soja, página 215. Vamos lá para a página 215. Soja, beleza? Então vamos fazer a recomendação para a soja. Então a gente sempre começa a parte da recomendação com a calagem. Aplicar calcário para elevar a saturação de base a 60%, sempre que ela estiver abaixo de 50%. Então voltamos aqui para a nossa folhinha. Vamos botar aqui nossa parcela B. Ela vai trabalhar com soja. Beleza? Então o V2, pelo manual, ele é de 60%. Tá bom? Vamos ver lá na parcela B qual que é o V1. Então, o V1 na parcela B também de 0 a 20, a gente vê que é 31%. Então, bem abaixo de 50%, né? V1 igual a 31%. Beleza? A CTC a gente já sabe que é o T. Vamos direto. A minha CTC ela é de 6,22
22 centimol carga por decímetro cúbico. Beleza? E o PRNT, eu vou utilizar o mesmo calcário. PRNT igual a 85%. Então, só ir para a fórmula. Mesma fórmula aqui, né? Necessidade de calagem, CTC, V2 menos V1 sobre PRNT. Então, minha necessidade de calagem é igual a minha CTC, 6,22 vezes 60 menos 31, P2 menos V1, sobre o PRNT 85. Isso aqui é igual a 2,12 toneladas por hectare de calcário com PRNT 85%. Entendido? E vamos lá então, galera. A gente começa então, a gente segue na ordem, beleza? No manual. Então, quanto de nitrogênio a gente precisa aplicar para a soja? Então, vamos lá. A fixação biológica do nitrogênio com bactérias do gênero Rhizóbio é a principal fonte de nitrogênio para a cultura da soja, não havendo a necessidade de realizar adubação nitrogenada. Isso aqui, então, está dizendo o quê? Que para o nitrogênio eu não aplico na soja. Mas o vendedor fala pro meu pai que é bom para dar um... Cara, não precisa, tá? O manual de recomendação de adubação e calagem está falando que não precisa, então você não coloca. Então, olhando na análise, a gente vê que o fósforo ele está igual a 6,8 miligramas por decímetro cúbico, tá? Na tabela de nível do fósforo, vamos ver. Na tabela de nível do fósforo, então não é olerícola, não é florestal, não é pastagem, a gente vai ver em função da argila. A argila não deve mudar tanto, deixa eu confirmar. 13,8% também, no 0 a 20, né? Então também é 13% de argila, então é menos do que 25% de argila. Então é a primeira coluna aqui que eu vou estar visualizando. Dentro dessa primeira coluna, então, eu tenho que o meu nível é de 6,8. 6,8 é menor do que 6? Não. Então ele não é muito baixo. 6,8 está entre 6 e 12. Então o meu nível de fósforo na análise ele está baixo. Então o fósforo está... Vou colocar aqui, isso aqui é igual a baixo. Tá bom? Aí eu venho para cá. Bom, quanto que eu falei que a gente ia produzir? 4 toneladas por hectare, né? Então deixa eu colocar aqui para não se perder. Produtividade esperada. Produtividade esperada igual a 4 toneladas por hectare de soja. Tá? Então 4 toneladas por hectare. Eu vou estar nessa coluna. Como é que está o meu fósforo na análise? Ele está baixo. Baixo nessa coluna, eu preciso aplicar 100 kg por hectare de P2A5. Fósforo igual a 100 kg por hectare de P2A5. Beleza? Isso para o fósforo. Nitrogênio, a gente viu que a gente não vai aplicar nada. E agora potássio. Vamos ver quanto que a gente vai aplicar de potássio. Beleza? Então, potássio.
A adubação potássica pode levar à diminuição de germinação quando aplicada próxima à semente. Em doses superiores a 80 kg por hectare, aplicar o restante da dose a lanço, desde a pré-semeadura até estágio V4. Planta em 4 anós ou 3 trifólios abertos, sendo a aplicação mais próxima desse estágio, quanto maior a possibilidade de perdas por lixiviação, em função do tipo de solo. Tá? Então a gente vai aplicar no máximo 80 kg por hectare na linha de plantio. O que exceder de 80 kg por hectare, a gente vai aplicar em cobertura. Beleza? A mesma condição praticamente que a gente teve no milho lá, né? Sempre observar essas particularidades aqui na hora que você for recomendar a adubação para algum cliente ou mesmo na área de vocês, tá? Então, produtividade de grãos esperada, a gente sabe que a soja, então, bateu, a gente quer produzir 4 toneladas por hectare. Então, ele vai estar dentro dessa coluna aqui, algum desses números que eu vou aplicar. Vou ter menos já. Então, algum desses números que eu vou aplicar. O que eu preciso saber? Se esse potássio ele está muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, beleza? Então, vamos dar uma olhada lá. A gente vê que na minha análise, o potássio ele está no 0 a 20 na parcela B 0,04 centimol. 0,04 centimol por decímetro cúbico. Qual que é o nível disso, né? Vamos dar uma olhada lá na tabela. Para o potássio, a gente vê já no primeiro, né? 0,04 é menor do que 0,06? Sim. Então, o meu potássio ele está muito baixo. Muito baixo. Aí a gente volta então na tabela do potássio. Então eu quero produzir 4 toneladas por hectare. E ele está muito baixo. Quanto que eu tenho que aplicar? 120 kg por hectare de K2O. Então o meu potássio, eu vou precisar aplicar 120 kg por hectare de K2O. Lembrando que deu 120 kg por hectare. Eu só posso aplicar na linha de plantio 80. Os outros 40 quilos que está sobrando aqui, eu vou aplicar em cobertura, tá? E 80 quilos eu vou colocar na linha de plantio. Então, basicamente, a nitrogênio não vai, fósforo vai 100 kg por hectare e potássio 120 kg por hectare. E a calagem 2,12 toneladas por hectare, beleza? Isso para o meu talhão B, que é onde eu vou plantar soja. Aonde eu vou plantar milho, lembrando, é bem diferente os valores, né? Na parcela A aqui, a gente vai colocar nitrogênio, na B a gente não vai. A calagem mesma vai ser diferenciada no A e no B, beleza? Então, a gente tem essas diferenças aí nas duas glebas que a gente vai estar trabalhando. Uma a gente vai estar plantando milho, a outra a gente vai estar plantando soja. Sempre observar essas questões aqui, dar uma lida antes para ver quanto que você vai colocar e tal. Para a soja também é interessante, na primeira tabela lá a gente tem os micronutrientes, né? Então, aqui, quanto a gente vai estar colocando em quilo por hectare. Se o boro estiver baixo, 1,5, se estiver médio, 1, se estiver alto não põe nada. O cobre, se estiver baixo, 1 kg por hectare, se estiver médio não põe nada. O manganês, o zinco, a mesma coisa, a gente vai ver se está baixo ou alto nessa tabela aqui. Nessa tabela. Beleza? A gente também tem aqui, ó, aplicar 2 a 3 gramas por hectare de cobalto e 12
25 gramas por hectare de molibdênio via semente. Mas isso aqui é o tratamento de semente, aí a própria semente já vem, né, muitas vezes com esse nutriente, então é assim que a gente trabalha, beleza? Isso basicamente para a soja e para o milho. Então a parte de adubação, tá aí dois exemplozinhos muito, muito simples, na verdade, né? De como utilizar o manual. Mas o que a gente vê? Ele tem mais detalhes, beleza? Que não, eu acredito que não tem a necessidade da gente ficar comentando detalhe a detalhe. Por quê? Porque está tudo escrito, entende? O nitrogênio aqui, ó, vamos pegar qualquer cultura, ele sempre vai estar falando bem separado, ó, o que é isso aqui? Milheto, né? Calagem, para quanto que eu tenho que aumentar, como fazer essa aplicação, nitrogênio, aplicar a adubação nitrogenada em dose única, o momento de fazer, em função, qual que é o objetivo, ó, o milheto, não interessa se antes tinha leguminosa ou gramínea. Aqui o importante é se é para silagem ou para pastejo. Em função do uso dele, a gente vai fazer a recomendação do nitrogênio. Então, cada cultura tem suas particularidades, e o que a gente precisa saber para fazer a recomendação? Precisa ler, né? Ler, interpretar, entender o que o manual está te falando, e principalmente saber buscar essas informações nas minhas tabelas lá de nível crítico, né? Se está alto, se está baixo, se está médio, e buscar essas informações na análise de solo. Confrontando essas informações aí, a gente consegue fazer a recomendação, e assim funciona, beleza? Para essa aula, eu acho que é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar hoje de uma maneira mais simples. Aí a próxima aula, na próxima semana, a gente utiliza esse mesmo exemplo para ver, beleza, e agora a gente vai comprar o adubo. A gente vai comprar um formulado, um 414-8, um 02020, ou a gente vai montar o nosso formulado, tá? É assim que a gente vai trabalhar. E na próxima aula aí eu acredito que isso vai ficar até um pouco mais claro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte de adubação e calagem. Se tiverem com dificuldade, ler. Tem que ler, tem que ter o manual. Pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o manual de adubação e calagem tem PDF pro Rio Grande do Sul. Vou ver se eu deixo o link aqui para vocês terem também. Mas o pessoal aqui do Paraná tem que ter esse livrinho aqui. Já falei aonde que vocês vão conseguir ele. Procurem o setor de solos da UFPR e perguntem pelo manual. Aí vai ter, ele fica à venda na universidade mesmo, e tem online também, ou a gente pode juntar todo mundo que está interessado aí e fazer um pedido junto, que foi coisa que foi feita ano passado, beleza? Mas para quem quer trabalhar campo, para quem vai fazer uma agronomia, tem que ter. A gente não pode fugir disso aqui, beleza? No demais, galera, eu desejo a todos uma boa semana. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em me chamar. Eu vou ver se lá nos grupos eu coloco algumas páginas também, as tabelas, para vocês terem aí em PDF. E é isso aí, pessoal. Estudem bastante e qualquer dúvida estou à disposição, beleza? Valeu, falou, copia.